Vamos ler Isaías 1:1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzia, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías 1:1. O sobrescrito é uma forma de abrir o livro ao nosso entendimento, de abrir um portal para a compreensão do livro. Mas afinal de contas, pastor, o que é um sobrescrito? O sobrescrito é um cartão de visita que o profeta apresenta aos seus leitores ou às suas leitoras. No sobrescrito, você encontra o nome do profeta, o tipo de literatura, a filiação do profeta, o período que ele atuou ou o período em que ele quer que o livro seja lido e apresenta outros detalhes que nos ajudam a localizar os oráculos dentro de um determinado contexto muito específico. Então, o sobrescrito é uma forma de adentrarmos o livro profético ou uma coleção de oráculos. Os sobrescritos são bastante comuns nos livros proféticos. Praticamente todos eles têm um sobrescrito. A única exceção talvez seja Ageu, que os estudiosos discutem se ele tem ou não um sobrescrito. Mas, via de regra, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores têm um sobrescrito. Jeremias, por exemplo, tem um sobrescrito bastante desenvolvido. No capítulo 1 de Jeremias, os 3 primeiros versículos, nós lemos: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Jeremias 1, de 1 a 3. Observe que o sobrescrito de Jeremias é bastante extenso. O capítulo 29 do livro de Jeremias também traz um sobrescrito, quando menciona a carta que ele, o profeta, vai enviar aos exilados. Outros sobrescritos vemos distribuídos nos livros de Amós 1:1, em Obadias, que é bastante breve, eu diria brevíssimo, pois o sobrescrito de Obadias só diz visão de Obadias e não diz mais nada. Em geral, a formulação do sobrescrito é mais desenvolvida. Confira Naum, Jonas, Miqueias, Malaquias, Zacarias, todos eles têm o sobrescrito no primeiro capítulo, no verso 1. O sobrescrito é, então, o cartão de visita do profeta. Além do sobrescrito abrir os livros proféticos, ele também pode vir encabeçando uma série de oráculos. Veja, por exemplo, Isaías 2:1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Isaías 2:1. No capítulo 13 do mesmo livro de Isaías, nós lemos outro sobrescrito. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Isaías 13:1. Esse sobrescrito do capítulo 13 abre toda a série de profecia contra as nações estrangeiras, que vai até o capítulo 23. Portanto, o sobrescrito nos ajuda a localizar e aprender alguma coisa, saber alguma informação sobre o profeta, sobre sua filiação, etc. Mais adiante eu vou mostrar isso com mais detalhes. Por ora, basta dizer o que é o sobrescrito. A pergunta seguinte sobre o sobrescrito, então, é: professor, qual é a função do sobrescrito? Bem, a função do sobrescrito é, especialmente, dizer que tipo de literatura nós vamos ler. Por exemplo, Isaías capítulo 1 diz que o que vem a seguir é uma visão. O capítulo 2 diz que é uma palavra. São dois termos diferentes no hebraico. O capítulo 13 diz que são sentenças. São tipos diferentes de literatura. Assim, o sobrescrito indica que tipo literário temos e com que tipo de literatura estamos lidando. Disso depende, obviamente, o gênero literário, a estrutura do gênero literário, seu Sitzleben, que é a situação vivencial do oráculo,
a forma literária e assim por diante. Outra função primordial, vamos dizer assim, do sobrescrito é mostrar ou reivindicar que a palavra do profeta é uma palavra de Deus. O sobrescrito reivindica o lugar da palavra do profeta entre os escritos sagrados, entre os escritos deste ou daquele profeta. Então, aquela palavra que se contrapõe à palavra do falso profeta, a palavra que é anunciada ao povo, o sobrescrito quer colocar ela dentro de um contexto. Isso é bem importante, porque as palavras dos falsos profetas são palavras que não se encontram, com exceção de algumas menções aqui e ali, elas não se encontram na Bíblia. A reivindicação dos falsos profetas não alcança as Escrituras, se eu posso dizer assim. O sobrescrito, portanto, tem essa função primordial de colocar a palavra do verdadeiro profeta entre os escritos sagrados, para o povo que está lendo e ouvindo, ou seus discípulos e escribas, para a preservação dessa palavra. Quem, afinal de contas, colocou esses sobrescritos? Essa é outra pergunta. Eu já disse que eles foram produzidos pela escola deuteronomista ou por algum discípulo do profeta. Isso é fácil de se ver quando lemos com atenção esse sobrescrito. Observe que o nome do profeta, a referência ao profeta está na terceira pessoa, isto é, alguém está falando do profeta, não é o profeta mesmo, senão ele falaria na primeira pessoa. Outro detalhe importante que os estudiosos têm notado é que a terminologia utilizada nos sobrescritos não aparece no restante do livro. Por exemplo, a palavra visão, que aparece em Isaías 1:1, é razão. Razão é a palavra para visão que não faz parte do vocabulário de Isaías, de nenhum dos blocos do livro de Isaías. Assim também em Amós 1:1, a palavra razar, ou visão, é a palavra que não se encontra no restante do livro de Amós, que é característica do seu ministério ou do seu vocabulário. Então, essas referências só aparecem desta forma. Isso significa que alguém ou um grupo de pessoas elaborou e colocou esse sobrescrito para que nós tivéssemos a clareza necessária para interpretar o livro dessa perspectiva e não de outra. A outra indicação de que os sobrescritos foram colocados depois, no livro de Isaías especialmente, é o fato de que o sobrescrito vem no início do livro, onde a gente esperaria a vocação. E a vocação de Isaías só aparece, como eu disse, no capítulo 6, onde esperaríamos ler outra coisa. Portanto, um grupo de discípulos de Isaías, ou da escola isaiana, como nós chamamos, a qual podem ter pertencido os escribas que elaboraram uma obra literária muito bem feita, com um propósito muito específico de ser palavra de Deus para a vida dos ouvintes deles, mas também para as nossas vidas nos dias de hoje. Esta palavra de Deus deve ser lida na sua unidade. O livro de Isaías, portanto, deve ser lido na sua inteireza, nos 66 capítulos que o compõem. Quero enfatizar que não se trata de autoria, mas se trata de unidade teológica e literária. Por exemplo, eu já mencionei que os capítulos 36 a 39, que se constituem no final da primeira parte de Isaías, servem também como a introdução para a segunda parte. Eles servem como a introdução para o período do exílio, para a reflexão sobre o porquê eles estão na Babilônia. Tanto é assim que o capítulo 40 começa anunciando que já é passado o tempo da milícia e que Jerusalém já pagou em dobro pelo que fez. Simples assim. Portanto, essas observações acerca do sobrescrito, que eu chamo de portal de entrada do livro de Isaías e de outros livros proféticos também, nos ajuda a fazer a leitura do texto a partir de uma perspectiva, a partir de um período ou um ponto de vista que insere a profecia e o profeta dentro de um contexto específico para que, na nossa interpretação,
nos detenhamos naquele propósito que parece ter sido o propósito do profeta. Eu vou tratar de forma bem detalhada do sobrescrito, mas antes deixa eu fazer uma reflexão sobre como os profetas utilizavam as canções populares para transmitir a palavra de Deus. O que vem a seguir é um vídeo que eu já gravei sobre esse tema. Então vocês vão ver que o cenário é outro, né? Que é um vídeo diferente, mas que complementa bem aquilo que eu estou dizendo. Então, os profetas cantavam canções populares.